Sobre essa vitória, né, queria que você falasse um pouco da ideia desse time inicial, né, ali, mais uma vez, o Gerson, né, ganhando uma oportunidade no time titular, o William também retomando, Arroio, e essa vitória que aconteceu debaixo de uma chuva, né, que a gente viu, campo pesado, e ali no talento também do cruzamento do Arroio, o Matheus foi lá e guardou. Queria que você faça esse resultado importante para o Cruzeiro em termos também de Campeonato Mineiro, que é um objetivo também da presidência da diretoria. Obrigado. Primeiro, foi uma vitória merecida. A construção dela com uma série de adversidades que na tua própria pergunta tu colocou e citou. A competitividade e a qualidade do adversário, dentro da sua casa, o gramado, na medida que a chuva vinha dando mais a base dele e a finesse no toque, na aproximação, no passe, no lançamento, ela fica prejudicada. Agora, teve uma equipe que teve uma resiliência muito forte, que teve uma capacidade de concentração muito grande e que por isso venceu, porque colocou a alma. Fora a organização que teve, ela não deixou em nenhum momento de ser um futebol mais de aproximação, que é um futebol que eu também entendo ser importante dentro da própria história que o Cruzeiro tem, né? De ser uma equipe que alterna momentos de velocidade, mas alterna momentos de articulação, de aproximação, e nisso ela foi eficiente. Por isso que eu também fico feliz nessa retomada nossa, nesse caminho, no momento difícil, no momento turbulento, que a equipe tem que absorver e transformar, como aconteceu essas adversidades, num resultado positivo e importante que nós precisávamos. Tite, existem vitórias que às vezes viram a chave, que mudam o panorama. Inclusive, quando os resultados não vêm, a torcida começa a especular muita coisa, né? Se o grupo está achado, se o grupo não está querendo treinador e por aí vai. Mas a comemoração do gol do Cruzeiro mostrou outra coisa para todo mundo que estava no estádio, para quem estava acompanhando também o jogo. Eu queria que você falasse a respeito disso, dessa questão do grupo e também da importância dessa vitória para uma possível virada de chave do Cruzeiro aí nesse início de temporada. Eu não sei se existe virada de chave, eu acredito em continuidade de trabalho. Mas eu também tenho, historicamente, todos os títulos que um técnico pode ter na sua carreira. Eu tenho todos, com exceção de ser campeão mundial pela seleção brasileira. Os outros todos eu tenho. Mas tem uma coisa em comum. Sempre nesses títulos que eu conquistei, estando junto com a equipe, adversidades aconteceram. Momentos difíceis aconteceram. O limiar aconteceu. A situação da adversidade, do resultado negativo, aconteceu. E a equipe tem que se forjar a essas adversidades. É isso que me deixou satisfeito, fora o resultado, esse desempenho e essa capacidade dela absorver situações difíceis, porque elas acontecem. E para forjar uma equipe que ela é campeã, e o Cruzeiro está buscando o título, o Tite veio para buscar título também. Não pense que eu vim aqui porque o histórico traz, ele é forjado em cima de adversidades desses momentos. Ô Tite, eu queria te perguntar sobre a parte física do Cruzeiro. Muito foi se falado do que o Cruzeiro caiu de produção no clássico no segundo tempo, no jogo contra o Botafogo, e hoje um segundo tempo forte do Cruzeiro aqui, né? É mais difícil, pesado. Já tem o Curitiba pela frente, Campeonato Brasileiro, equipe provavelmente titular, depois tem o clássico contra a América, aperta já em fevereiro essa preparação física. O que dá para planejar, já para que essa corda não possa arrebentar no final do ano, se é que é possível para fazer um planejamento nesse sentido? É assim em cima da amostragem daquilo que o jogo, por exemplo, hoje nós temos que avaliar um jogo com uma situação diferente de um parâmetro normal, pelo desgaste físico que tem, e qualquer um, não estou falando qualquer um que joga peladinha, que joga uma brincadeira, sabe o quanto é mais difícil de jogar debaixo de chuva com gramado pesado, que daqui a pouco a base dele não fica boa com o passar do tempo, o quanto tem de desgaste. Nós temos que ajustar esse processo. E mesmo com todos esses cuidados, tu vê, aí nós perdemos o Jonathan Jesus, nós perdemos o Chico. Tu vê ainda com todos os cuidados que se possa ter, o quanto... O calendário é para nós e é para os outros também, eu tenho consciência disso, mas o quanto a gente vai ter que ter cuidado. Nós que nós tivemos um dia de folga. Sim, desde que a gente apresentou. Então, só para externar um pouquinho, que a gente está trabalhando para caramba, cara, sabe? De dar ao torcedor com o carinho dele, eu vi a vibração agora no final dele também, é de dar a ele essa alegria. O que mais talvez nos dê prazer é dar ao torcedor, é dar à família que está torcendo para casa num momento feliz, que está com seu filho, que está com sua esposa, que está
que está com seu pai, que está com seu filho, de dar a eles esse momento. Nós queremos transformar isso através do nosso trabalho, dar esses sentimentos também. Boa noite, de uma grande vitória aqui contra o Betim, e a pergunta é o seguinte: o Cruzeiro utilizou os titulares, assim, a tendência é que continue com esses titulares nessa sequência de jogos, pensando que tem disputa pela vaga no mata-mata contra o Mineiro e também tem Campeonato Brasileiro contra o Curitiba e depois tem o Mirassol. Fico pensando exclusivamente no Campeonato Mineiro. Nós passamos o primeiro jogo decisivo, nós temos mais 2 jogos decisivos, a gente vai pensar no jogo contra o América. Porém, agora há uma interrupção, nós sabemos que temos que nos recuperar em relação ao Campeonato Brasileiro, pelo mau início que teve. Nós temos que fazer do Mineirão a nossa casa. O Mineirão é a casa do Cruzeiro. Então, eu posso, se eu posso emprestar um pouquinho da minha credibilidade em cima de toda a minha trajetória profissional, deem um carinho ao atleta. Por favor, ele está trabalhando, não tem meio termo, ele está se aplicado, ele está... Vocês viram quando sai a vibração e quantas pessoas entram dentro do campo, que o torcedor veja e passe esse carinho, porque o atleta quer, nós queremos retribuir e fazer do Mineirão a nossa casa. Ô, Tite, aqui, me permita 2 em 1. Você perde o Jonathan agora, no seu período, talvez um período maior. O João tem encontrado uma dificuldade muito grande para essa retomada depois de uma lesão grave. Você não deu chance ainda para os garotos, tem o Bruno, tem o Janderson. É caso de pedir à diretoria para ir ao mercado, para buscar um zagueiro, para ter mais opções, mesmo que o Vidalba esteja para voltar? E essa comemoração no final, como deixar essa comemoração ser apenas um desabafo pela situação e não comemorar uma vitória que era uma obrigação do time aqui em Betim, diante da equipe do Betim? Eu não sei se obrigação é mesmo o termo, mas a grandeza do Cruzeiro, ela exigia que tivesse essa resposta, assim. Eu tenho. Obrigação, ela fica assim um pouquinho, talvez, pesada, mas eu entendi a tua pergunta. Pela grandeza do Cruzeiro, nós precisávamos, nós queríamos essa vitória. E a construção de uma caminhada, ela não é tu olhando já no final, é tu indo construindo passo a passo. É o que eu disse das minhas experiências. Se tu pegar todos os títulos, quando eu estava conversando com os atletas, eu digo, busca algum título que eu tenha conquistado, e eu digo, citem vocês. E houve uma citação, e eu tenho uma história para contar, onde teve um momento muito difícil, que a gente retoma caminho, com calma. O Bruno foi muito feliz, ele disse, a retomada de confiança é um processo que ele é por vezes lento. O ajuste da equipe da mesma forma, é uma ideia de ter uma equipe também que tenha mais posse. Hoje, ela, mesmo que esse campo, o quanto de bola ela mexeu um lado, mexeu o outro, para encontrar um momento da infiltração. Então ela tem uma ideia assim para propor. Eu vim buscando aquilo que é a história, eu acho, do Cruzeiro, ela é assim também, de uma equipe que ela tem mais posse, e de equilibrar sem tirar aquilo que era uma característica, buscando títulos. Mas é uma alegria momentânea, porque amanhã a gente já sabe que tem que estar uma sequência. Zagueiro? Vou me permitir, o João voltou bem. O João se recuperou, ele treinou nas férias, ele voltou bem, ele fez bons jogos. E eu lembro que, eu acho que num dos jogos nós não tivemos uma finalização do adversário. Eu acho que no jogo que nós perdemos 1-0 em casa, o adversário finalizou uma. Então o João está bem, não está brigando pela titularidade, né? O Vidalba está voltando, né? Tem os garotos da base também que estão, daqui a pouco, não sei, tem que avaliar também a extensão da gravidade do Jonathan, para que a gente possa ter uma situação melhor. Tite, aqui do seu lado direito. Você falou sobre o cuidado com cada um dos jogadores, né, pelo aspecto físico, mas eu pergunto exatamente sobre o Gerson pelo jogo de hoje, porque ele perdeu em cima ali da pré-temporada, ele vinha de um período de férias também, classe ausente, teve uma questão de câimbra no jogo contra o Botafogo e hoje fez os 90 minutos com essa condição do gramado que você citou. Também um jogador que você já entende que pode ter uma sequência dessa de 90 minutos ou tem que aguardar um pouco mais para observar isso mais de perto também, recuperação para o jogo? Vai depender da reação dele.
da avaliação dos demais também. Era um momento importante, porque ele trazia, e com o Romero, depois com o Mateuzinho, uma organização nessa jogada da frente, nessa articulação da equipe, para que uma bola pudesse chegar numa melhor condições para os homens da frente, para que uma melhor condição do Matheus, do Christian na flutuação, de ter mais um jogador de meio campo, depois, enfim, o Wanderson. Não sei a resposta, não sei. Eu vou ter que, me perdoe, eu não vou ter condição de responder sem depois ter uma avaliação. A última, por favor. Boa noite, Tite. Na coletiva anterior você falou sobre a dificuldade, né, as dificuldades encontradas neste começo de trabalho. A gente vê até um Cruzeiro um pouco mais diferente hoje. Eu queria saber como foram agregadores esses 2 dias de trabalho na Toca da Raposa 2 para vir para esse jogo hoje, entrar com essa mentalidade um pouco diferente, não só na parte trabalhada, mas também conversada. A gente sentiu bastante os resultados. Sentiu bastante. Nós somos seres humanos, não é só o profissional, não é o cara que vai, no final do mês, receber o seu pagamento e está alijado. O Cruzeiro criou eu estou olhando para o Júnior agora, ele criou um ambiente de trabalho onde todos sentiram, mas tiveram uma capacidade de reação importante, decisiva. Volto a dizer, aliando a pergunta anterior que o teu colega fez a respeito de que é uma circunstância, mas não é uma grande... Não é uma grande, mas a construção de uma grande caminhada, ela se dá dessa forma. E ela se dá com alma, ela se dá com coração, com qualidade. Ela colocou, porque se não coloca, não vence. Vai fazer o gol com tantos volumes de oportunidades criadas. Eu não quero afirmar, eu tenho muitas dúvidas do impedimento. Muitas. E jogos decisivos assim, o nível de acerto, o frame onde para a jogada, tu consegue direcionar se há um pé ou não na frente. Vocês sabem mais do que eu. Eu tenho muitas dúvidas a respeito do lance. Quero colocar dessa forma, porque vi 3, 4, 5, 6 vezes. E, na minha opinião, ele foi gol legal. Para não deixar batido. Beleza, agora a gente vai ter um pronunciamento do... Pode ficar aí. Primeiro sobre o Kaique. Acho que vocês já devem saber, mas o Kaique fica. A gente está muito feliz pela permanência do Kaique. Primeiro deixar aqui um agradecimento ao Pedrinho e ao Júnior, que são os grandes responsáveis pela permanência do atleta, obviamente junto com o atleta e com o pai do atleta também. Deixar aqui o meu elogio ao profissionalismo, à conduta do Kaique, ao caráter dele, a parte esportiva todos vocês enxergam dentro do campo. Vocês sabem quem é o Kaique esportivamente, mas profissionalmente o dia a dia e o caráter dele assim, é uma coisa que não dá nem para descrever com palavras. Então, deixar um elogio enorme. Houve uma negociação que foi trazida pelos agentes dele ao longo desse tempo e que não foi concretizada. Enfim, deixar de novo o agradecimento ao Pedrinho, ao Júnior, ao Kaique e ao pai. A gente está muito feliz, ele é muito importante para o grupo, para o Cruzeiro, a permanência dele para os nossos objetivos esse ano e ao longo do tempo. Sobre o Cauã Prati, é uma negociação que está por detalhes burocráticos. Se eu entendo que ela deve ser concretizada, o atleta só vai se transferir em agosto, né, no dia 12 de agosto, que é quando ele faz 18 anos. Essa negociação tem potencial, ao longo do tempo, de se tornar a maior transferência da história do Cruzeiro. E isso mostra a grandeza do clube. O Cruzeiro é um dos maiores clubes da América do Sul, um dos clubes mais vencedores do Brasil e da América do Sul. E essa questão de mercado, de entradas e saídas, o clube também se posicionar dessa forma em mercado é mais uma chancela
para o Cruzeiro como um dos maiores clubes da América do Sul. Então acho que essa transferência poder se tornar a maior da história do Cruzeiro ao longo do tempo, acho que é algo muito importante e que vai consolidando o Cruzeiro aonde o torcedor merece que o Cruzeiro esteja, que novamente é entre os maiores da América do Sul. Posso agregar? Pode. Meu agradecimento. Vá que eu estivesse não técnico do Cruzeiro. Eu estou em casa assistindo todo o brasileiro. Aí eu vejo a direção toda, o clube todo, manter os seus principais atletas. Eu olho e digo assim, é o caminho certo. É o caminho correto. Vai oscilar? Vai. Vai ter os momentos? Vai. Mas vai ter a essência, a alma da equipe. E vai agregar poucos e vai dar espaço para a base. Fora isso, você não tem. Então, sim, eu não estou falando isso por demagogia. Se eu estivesse fora, eu estaria com essa mesma visão. É o caminho para ser campeão, é inevitável manter-se seus principais atletas.